Você já parou para pensar o porquê das linhas de transmissão terem mais de um cabo por fase? Eu já adianto que não é só por conta da potência. É lógico que a potência também influencia, mas se fosse só a potência, poderia ser usado um único cabo com a bitola maior. E não é o caso, se utilizam mais de um cabo por fase por outro motivo, e esse motivo é o efeito pelicular. É pelo efeito pelicular também que algumas subestações têm barramentos ocos. Eu vou explicar o que é o efeito pelicular e como que ele atua, de que forma que ele prejudica a transmissão de energia, mas antes eu gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações caso goste desse tipo de conteúdo, e também deixa o like, por favor, porque isso nos permite continuar gravando os nossos vídeos. Bom, pessoal, o efeito pelicular, ou efeito skin, como ele também é conhecido, ele tem esse nome pelicular porque vem de pele. Imagine que nós tenhamos um condutor aqui que vai conduzir uma corrente. Com o efeito skin, o que ele vai causar nessa transmissão de energia? Ele vai fazer com que essa corrente prefira as extremidades do condutor. A corrente ela vai passar com mais densidade, né, com maior intensidade nas extremidades, enquanto que pelo centro vai passar uma quantidade de corrente menor. O efeito skin, então, ele vai causar máxima densidade de corrente nas extremidades e mínima densidade de corrente no centro. Não quer dizer que não vai ter corrente no centro, mas essa corrente vai ser menor. Isso tem alguns efeitos negativos para a condução de corrente, ele baixa a eficiência do circuito de transmissão de energia e por isso, então, ele é indesejado. Mas existem alguns fatores que fazem com que ele se torne mais relevante, mais significativo e outros que acabam amenizando, e eu vou explicar isso então durante o vídeo, mas antes eu quero explicar como que ele acontece. Eu vou desenhar um condutor bem mais grosso aqui para ficar mais fácil de entender. E nesse condutor, então aqui nesse condutor, nós teremos uma corrente elétrica que vai circular nele. Essa corrente elétrica ela vai estar nesse sentido da flecha. Essa corrente elétrica, por sua vez, ela vai causar um campo magnético. E esse campo magnético vai circular nesse sentido aqui. Considerando que se trata de uma corrente alternada, aliás, o efeito skin ele só acontece em corrente alternada. Em corrente contínua nós não temos o efeito skin. Então, considerando que essa é uma corrente alternada, esse campo magnético ele também vai ser alternado. E um campo magnético alternado, ele vai gerar uma corrente parasita. E essa corrente parasita, ela vai circular nesse sentido. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Ela vai circular nesse sentido aqui. Ela vai entrar no lado de dentro e sair do lado de fora. Não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui. Ela está entrando do lado de dentro e saindo do lado de fora. Entra do lado de dentro e sai do lado de fora. O que isso vai fazer aqui nesse condutor? Se nós temos uma corrente parasita que, para o lado de dentro desse campo, ela empurra a corrente principal para baixo, nós temos correntes parasitas nesse sentido principalmente, e por fora desse campo magnético nós temos correntes parasitas nesse sentido, isso vai fazer com que o efeito skin ele vai produzir uma resistência maior à circulação de corrente no centro. Percebam que o sentido dessas correntes parasitas faz com que exista uma oposição maior à corrente principal justamente no centro, porque ela está sendo produzida no sentido de empurrar aqui no centro do campo magnético. Pensem no centro do campo magnético agora, né? Nós teremos uma corrente entrando no lado de dentro e saindo pelo lado de fora aqui. Então, por isso, essas correntes parasitas elas vão nesse sentido aqui do lado de fora e nesse sentido do lado de dentro. E isso, então, faz com que nós tenhamos uma resistência maior no centro do cabo e, por isso, uma corrente menor. Se tem mais resistência, tem menor corrente. Isso tem vários efeitos negativos, né? Se aumenta a resistência do condutor no centro, então diminui a eficiência dele, né? Ele vai causar mais percas, né? Vão existir mais percas nesse condutor. É como se nós tivéssemos uma diminuição na área do condutor, porque ele é como se fosse oco, né? O centro dele, ele deixa de conduzir corrente com tanta intensidade. E por conta dele estar sendo produzido por a corrente aqui, ela vai produzir um campo magnético, e esse campo magnético, quando
ele é variável, ele produz essas correntes parasitas. Então, por conta disso, por conta desse campo magnético, quanto maior a frequência, mais presente vai ser o efeito skin. E mais vai acontecer da corrente preferir o lado de fora. Maior densidade nós teremos do lado de fora e menor do lado de dentro. Isso quanto maior for a frequência, né? Mais frequência, mais efeito skin. E essa é uma das razões, então, para nós não considerarmos o efeito skin quando se vai fazer uma instalação residencial. Nas instalações residenciais se trabalha aí com 60 Hz aqui no Brasil. Então, 60 Hz é uma frequência relativamente baixa, o efeito skin ele é pouco presente nessa frequência, e por isso então que ele não é considerado. E tem mais uma razão também para não considerar ele em instalações residenciais, que é o fato da bitola dos condutores ser uma bitola menor nas residências. E por isso então que ele é considerado quando se fala em linhas de transmissão. Nas linhas de transmissão de energia, que vão transmitir a potência lá das usinas hidrelétricas, por exemplo, para subestações em cada cidade, né? Essas linhas de transmissão, elas também trabalham com os mesmos 60 Hz, mas acaba se tornando mais significativo por conta da bitola dos cabos. E eu já vou explicar o porquê. Com uma frequência de 60 Hz, o efeito skin ele passa a se tornar mais significativo com um raio de 8 milímetros, com condutores com raio de 8 ou mais milímetros. E um cabo que vai ter aproximadamente 8 milímetros de raio é o cabo de 150 milímetros. Então, o cabo de 150 milímetros, o raio que é a medida do centro até a ponta, até a extremidade do condutor, tem mais ou menos 8 milímetros. E isso dá um diâmetro de mais ou menos 16, né, de uma extremidade até na outra. E nas residências, não tem nenhuma com cabo de 150 milímetros. Então, por isso também, tanto pela frequência quanto pela bitola dos cabos, que o efeito skin se torna praticamente irrelevante no circuito residencial. Mas numa linha de transmissão, não, né? 150 milímetros não é tanto assim. Então, por isso que se trabalha com mais de um cabo por fase, porque quanto menor for a bitola do cabo, menos sujeito ele vai estar ao efeito skin. Então, teoricamente, um condutor de 300 milímetros, ele dá o dobro da área de um condutor de 150 milímetros quadrados, é o dobro da área, então teria que ter o dobro da capacidade de condução, mas não é isso que acontece. 2 cabos de 150 milímetros conduzem uma corrente muito maior do que um cabo de 300 milímetros. Em subestações, por exemplo, chega a se utilizar barramentos ocos. Os barramentos eles não têm essa área central, e aí com a mesma quantidade de material se consegue produzir um barramento que conduz muito mais energia, pelo fato então dele ser oco e não ter material nessa área que seria pouco aproveitada, né? Se utiliza mais a área que é melhor aproveitada, que é justamente as extremidades. Então se trabalha com barramentos ocos em subestações. As antenas são ocas também, elas trabalham com uma frequência muito alta, né? Geralmente na casa dos kilohertz, megahertz. Então as antenas, elas, pela frequência muito alta, elas acabam tendo que trabalhar elas acabam trabalhando praticamente só com a superfície dos condutores. Existem maneiras de amenizar o efeito skin, que é, como eu falei, trabalhando com barramento oco, por exemplo, trabalhando com cabos de menor bitola, mais de um cabo, né, só que com uma bitola menor. É possível também trabalhar com cabos de várias vias que são isoladas entre si. Então, é um cabo que vai ter muitos fiozinhos dentro dele, mas esses fiozinhos vão ser isolados entre si. Isso, então, vai permitir com que um cabo possa trabalhar com maior eficiência sem ter tanta interferência do efeito skin. E essa então foi a aula de hoje. Se você aprendeu alguma coisa com ela, por favor, deixa o like, porque isso nos permite continuar gravando vídeos como esse. E não deixa de se inscrever também e ativar o sino de notificações para ser avisado pelo YouTube quando nós postarmos mais conteúdo técnico.